Bem-vindo. Este vídeo operacionaliza o contido na CI Comove número 316, versando essa sobre normas protocolares a serem seguidas nas solicitações de férias no Sistema Eletrônico de Informações SEI. A primeira observação necessária é de que o processo faz referência ao mês especificado e não ao servidor. Assim, a cada mês, a unidade deve iniciar o processo do período corrente, fazer ampla divulgação do mesmo e proceder com o acosto de todos os formulários contendo as solicitações dos requerentes à consideração superior. A segunda observação diz respeito às solicitações propriamente. São dois casos distintos. O primeiro, quando o servidor possuir acesso direto à plataforma com senha e login próprios no SEI, todo o procedimento de preenchimento e assinatura do formulário de solicitação de férias é feito em formato digital, com os respectivos documentos gerados digitalmente pelo SEI. O segundo caso é quando o servidor, sem acesso direto à plataforma, deve solicitar o formulário padrão e-mail físico, com preenchimento manuscrito, data e assinatura, devolvendo à unidade para a digitalização desse em formato PDF. Vamos a um exemplo. Solicitação de férias no mês corrente, dezembro. No dia 1º de dezembro, é aberto o processo específico pela unidade escolar e, feita a ampla divulgação, 10 servidores lotados nessa manifestam interesse em gozar férias no referido mês. Desses 10 servidores, 5 possuem acesso direto à plataforma SEI e 5 não. Todos deverão ter as solicitações encaminhadas no mesmo processo. Os 5 que não possuírem acesso direto à plataforma devem preencher o formulário padrão, datar, assinar e entregar os documentos à unidade escolar para a digitalização ou conversão desse documento em formato PDF, e a custo desses ao administrativo. Os 5 que possuírem acesso direto ao SEI devem proceder com todo o preenchimento e assinatura em formato exclusivamente digital. Uma vez acostados todos os formulários, os digitalizados e os já em formato digital, a chefia imediata emite parecer conclusivo de deferimento e encaminha à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Vamos agora aos procedimentos exemplificados, operando-os na própria plataforma SEI. Realizado o login e senha do usuário, o próximo passo é iniciar o processo. No tipo do processo, nós vamos escrever recursos humanos, solicitação de férias. O protocolo será automático e no campo especificação, nós iremos descrever qual é o mês de referência. Para aproveitarmos o exemplo anterior, nós iremos lançar as solicitações de férias do mês de referência dezembro. Feito esse lançamento, nenhum outro campo deve ser preenchido, a não ser que o processo deve ser restrito porque contém informação pessoal de servidor. Está criado o processo de férias do mês corrente, dezembro. O próximo passo é o acosto dos formulários. Vamos começar com o acosto do formulário do servidor que tem acesso direto à plataforma. Então, nós vamos incluir documento e vamos escolher na caixa do tipo de documento o formulário de solicitação de férias. Neste caso, apresenta na unidade em que eu estou logado, porque esse documento já foi usado. Se não aparecer
qualquer outro documento já utilizado pela usuário, basta digitar formulário de férias e escolher a opção formulário de solicitação de férias. Não há necessidade de preenchimento de nenhum desses campos, a não ser restringindo, porque contém informação pessoal, o formulário. Após a confirmação dos dados, nós temos o formulário gerado pela própria plataforma. Nesse momento, é preciso levar em consideração cada sistema operacional. O sistema operacional utilizado, por exemplo, é o sistema OS. Então, nesse sistema, a edição abre automaticamente. Nos outros sistemas, após a seleção do dado formulário, nós iremos editar o conteúdo, que é este ícone. Como o meu formulário já está devidamente pronto para edição, eu irei acrescentar os meus dados. Lembrando que, como eu tenho acesso à plataforma, e o exemplo primeiro é do servidor que possui acesso direto à plataforma, posso digitar livremente meu nome, o cargo que eu atuo, lembrando que a solicitação de férias via processo somente se aplica para os servidores que não estão em função de regência. Então, digito meu cargo, meu ID funcional, a lotação, a minha unidade escolar, o ano de exercício das férias, a data de início e a data final. Então, para sermos justos com o exemplo, 2020 será o ano da minha solicitação, iniciando no dia 1º de dezembro de 2020 e finalizando no dia 10 de dezembro de 2020. Para dar os 10 dias, terminaria dia 9. Após o correto preenchimento de todos os dados, a lotação, a unidade escolar, o ID funcional do servidor, o cargo que ocupo, o nome completo, eu salvo a minha solicitação de férias e procedo com a assinatura. Uma vez assinado o documento, o formulário está pronto para seguir a consideração superior. Vamos ao segundo caso, que é o do servidor que não possui acesso direto à plataforma SEI. Nós vamos clicar no número do processo e incluir um novo documento ao mesmo processo que contém já um formulário de um servidor que possui acesso direto à plataforma. No caso do servidor que não possui acesso direto, esse servidor irá retirar junto à unidade, com o agente de pessoal, o formulário padrão de férias, preencher, datar, assinar, e quando o servidor entregar ao operador do SEI, esse vai digitalizar em formato PDF o arquivo e acostar ao processo como documento externo. O tipo de documento, nós vamos escolher o que mais se aproxima do documento que iremos acostar ao processo, que no caso é um formulário. Então, nós temos diferentes tipos de formulário. Iremos escolher o genérico, formulário, a data do documento, que é a data de solicitação, ou seja, a data que consta na assinatura digital. Vamos supor que eu tenha assinado, eu como servidor tenha assinado no dia 4.
O número ou nome na árvore é o que vai constar no tronco do processo. Vai constar primeiro a informação de que é um formulário de solicitação de férias. Para ser mais completo, a gente coloca o primeiro nome do servidor. Digitalizado nesta unidade, porque quem está operando o SEI, a princípio, recebeu do servidor o formulário preenchido e procedeu com a digitalização, portanto, conferindo o documento com o original. Então, recapitulando, o tipo de documento é um formulário que eu escolho na caixa. A data do documento é a data de assinatura do formulário e o nome ou número na árvore é o complemento ao tipo de documento. Então, será um formulário de solicitação de férias do servidor Rodrigo, digitalizado nesta unidade, e o tipo de conferência confere com o original. Nenhum desses outros campos precisa ser preenchido. O nível de acesso é restrito porque contém informação pessoal. E a partir deste momento eu seleciono o arquivo digitalizado no meu computador. Lembrando que o arquivo deve estar em formato PDF. Após o acosto ao tipo de processo, no registro de documento externo, há a confirmação de dados. O formulário externo passou a constar no corpo do processo, exatamente como nós descrevemos quando da especificação do documento externo que iríamos acostar. Formulário de solicitação de férias, servidor Rodrigo. Feito todo o acosto de todos os formulários recolhidos no mês corrente, a unidade, então, procede com a etapa final, que é a manifestação da chefia imediata. Então, eu vou incluir documento, clico no número do processo, incluo um documento, que vai ser o despacho de encaminhamento de processo. Nenhum é um documento restrito, porque contém informação pessoal. Nenhum desses campos é necessário preenchimento. Confirmo os dados. Será gerado um modelo de documento, ao qual, assim como no formulário daqueles que têm acesso direto à plataforma, deve ser editado neste ícone, caso o sistema operacional não seja o sistema OS como a que eu estou usando. No campo demonstrado, nós iremos a coordenadoria de gestão de pessoas. No caso nosso, CGP Serrana 2. E o texto do despacho é muito importante que contenha a informação clara de que a chefia imediata está de acordo com a escala organizada. Então, uma sugestão de texto: encaminho, vírgula, para análise e providências cabíveis, vírgula, informando deferimento, e é importante salientar o deferimento, as solicitações
acostadas ao presente administrativo, vírgula, de acordo com a escala organizada. Ponto. Após esse procedimento de edição do despacho padrão, o que é necessário é a assinatura que deve necessariamente ser da chefia imediata, que no caso da unidade escolar é o diretor-geral. Então, eu salvo aqui o despacho e procedo com a assinatura digital. Nesse ponto, ou até esse ponto, o agente de pessoal ou aquele na unidade escolar que se sentir mais à vontade para operar a plataforma pode fazê-lo. No entanto, a assinatura dando validade às solicitações, só quem pode fazê-lo é o diretor-geral, chefe imediato daqueles que estão lotados na unidade. Após a assinatura, a última etapa é o encaminhamento desse processo. Então, nós vamos clicar no número do processo, verificar todos os formulários que foram acostados. Se não há nenhum formulário que, porventura, tenha ficado de fora desse processo de digitalização, ou servidor que não acessou corretamente a plataforma e fez a solicitação via formulário digital, e conferindo se a assinatura em todos os documentos, eu então envio o processo. Clico neste ícone e nesta etapa digito CGP Serrana 2. Nesse caso, não aparece, porque eu estou lotado no CGP Serrana 2. Logo, eu não poderia enviar um processo se eu mesmo estou gerando. Mas se vocês escreverem CGP/S2 algarismo romano, irá aparecer a lista, e na lista vocês irão selecionar ceduc/CGP/S2 em algarismo romano. Selecionado, vocês vão enviar o processo e é a última etapa. No caso de diretor-geral, o formulário vai ser preenchido por esse digitalmente e no despacho de encaminhamento deve ser acrescentado qual servidor irá interinamente assumir as funções na unidade escolar. Isso só em casos em que as férias estejam sendo solicitadas pelo diretor-geral. Então, se somente o diretor-geral, naquele mês, for solicitar férias, não é necessário informar deferimento, porque o diretor não concede férias a si próprio. Então, ele pede consideração superior à solicitação. Isso só nos casos do diretor-geral. Todos os outros servidores, o chefe imediato tem que se manifestar, que é o diretor-geral. Então, cabe, no caso, somente dos processos envolvendo solicitação de férias do diretor-geral, apenas encaminho para análise e providências cabíveis, ponto. Informo que, durante o período de afastamento de gozo de férias, assumirá interinamente as funções na unidade escolar o servidor, o nome do servidor e a função que ele ocupa. Não esqueça de assinar o diretor, dando prosseguimento à ordem de tramitação. É isso.